Jesus é a pessoa mais importante que já andou por este mundo. Ele realizou muitas coisas enquanto esteve aqui na Terra, e muito se é dito a respeito dele. Mas, afinal, quem é Jesus? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Adonai, e no vídeo de hoje nós vamos seguir com a série de estudos sobre fundamentos da fé, que são os fundamentos da doutrina cristã para quem é novo convertido. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus. No vídeo passado nós falamos sobre Deus e vamos seguir com nossos estudos falando sobre Jesus. Uma coisa muito importante para explicar aqui antes de começarmos é que o assunto não se esgota aqui. Para falar sobre Jesus, eu teria que fazer uma série de outros vídeos, porque tem estudos sobre a pessoa de Cristo, tem estudos sobre os ensinos de Cristo, então o assunto Jesus não vai se esgotar de forma nenhuma neste vídeo aqui, assim como o assunto Deus não se esgotou no vídeo passado. Mas aqui eu vou apresentar para vocês os preceitos básicos para você já ter uma ideia geral e inicial de quem é Jesus. Então é isso aí. Vamos começar com este vídeo aqui. E claro, como de praxe, deixe o seu like para ajudar o canal. Se inscreva para fazer parte da família, podemos dizer assim. Compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas por este conteúdo. E ative as notificações para você ficar por dentro dos novos lançamentos. Então, muito bem, vamos começar aqui falando sobre a pessoa de Jesus, sobre o que a Bíblia fala sobre a pessoa de Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, o que a Bíblia fala a respeito dele. Vamos começar por isso. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que Jesus é uma figura histórica. Não só a Bíblia fala que Jesus é uma figura histórica, como também textos extra-bíblicos também vão atestar a historicidade de Jesus. Então você pode ficar tranquilo e ter a plena certeza de que Jesus é de fato uma figura histórica que existiu de verdade, e há diversas provas disso que vão atestar a historicidade de Jesus. Então você não precisa ficar preocupado com isso. Pode ter certeza de que Jesus realmente existiu e não deixe ninguém te provar do contrário. Agora, uma outra coisa também muito importante a respeito de Jesus é que Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é a figura central da Bíblia. O Antigo Testamento inteiro aponta para ele. E o Novo Testamento se desenvolve a partir dos seus ensinos. No Antigo Testamento estava apontando para a sua primeira vinda. No Novo Testamento, assim que a sua primeira vinda acontece, todos os outros livros da Bíblia vão seguir toda a doutrina e todos os ensinos que Jesus deixou e vão se desenvolver a partir disso. E depois vai apontar para a sua segunda vinda, que ainda vai acontecer. Então a Bíblia, do começo ao fim, fala sobre Jesus, porque é a figura central, é a figura mais importante da Bíblia. Desde todas as páginas da Bíblia está se falando a respeito de Jesus. E no texto de João 1:1, que eu acredito que vocês tenham visto aí na tela, também fala disso, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Então, Jesus é a figura central da Bíblia e sem Jesus não tem Bíblia, não tem nada do que a gente vê está escrito aqui, porque a Bíblia toda gira em torno da pessoa de Jesus.
Outra coisa muito importante que você tem que saber a respeito de Jesus é que Jesus é o Filho de Deus. E sendo Filho de Deus, ele tem os mesmos atributos que Deus tem e a mesma autoridade que Deus tem. Ele tem raiz divina e raiz humana. Raiz divina porque ele veio direto de Deus e raiz humana porque ele nasceu de mulher, que foi de caso a Maria. Então Jesus, isso é muito importante você ficar na cabeça, coloque isso na cabeça, é 100% Deus e 100% homem, e a Bíblia vai dizer isso o tempo todo. E tem muitas heresias por aí que ou vai dizer que Jesus era só Deus e não era homem, ou então vai dizer que Jesus era só homem e não era Deus. O gnosticismo é um exemplo disso. O gnosticismo falava que Jesus era só Deus e não era homem. Porque para os gnósticos, tudo que é matéria, que é isto aqui, é mal e ruim por natureza. E aí eles não conseguiam entender como Jesus, um ser que não cometeu nenhum pecado, poderia ser homem. Então, para eles, Jesus era só Deus e não era homem. Mas esse assunto aí de heresias e gnosticismo, isso aí vai ficar para outro vídeo, beleza? Mas é só para vocês saberem e já terem essa compreensão de que existe esse tipo de coisa, beleza? Vocês vão lidar com esse tipo de coisa quando vocês estiverem fazendo os seus estudos também. E fique com isso na cabeça. Jesus é 100% homem, 100% Deus. E como ele veio de Deus e tem os mesmos atributos de Deus, ele também tinha o poder para fazer as mesmas coisas que Deus fazia. E outra coisa muito importante também, filho unigênito, tá? Não é filho primogênito, não. Primogênito significa primeiro filho. Logo, tem um segundo filho para um filho ser primogênito. Mas unigênito é único. Ou seja, Jesus é o único filho de Deus, o único filho que compartilha da mesma raiz que ele. Eu não compartilho da mesma raiz divina de Deus, não, beleza? Eu não sou divino em nenhuma hipótese, eu sou apenas humano. Mas Jesus, como sendo 100% homem, 100% Deus, também compartilha da mesma raiz divina de Deus. Como o próprio Jesus vai dizer, ele e o Pai são um. Outra coisa muito importante também é que Jesus cumpriu a obra de Deus. Em Isaías 53, se eu não me engano, vai dizer que o Espírito do Senhor me ungiu para levar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a anunciar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram, e essas coisas. Jesus fez exatamente isso enquanto esteve aqui na terra. Ele cumpriu à risca esse texto de Isaías 53. Jesus foi mestre, Jesus foi profeta, Jesus curou, Jesus fez milagre, Jesus era o sumo sacerdote. Sumo sacerdote porque ele serviu de redentor entre nós e Deus. É uma coisa que eu vou explicar mais adiante. No Antigo Testamento, só quem podia ser sacerdote era levita vindo da família de Arão. Jesus quebrou isso, porque ele vinha da tribo de Judá. E Jesus curou, fez milagre e era profeta. E esses três aqui eu vou exemplificar no mesmo bolo, porque no Antigo Testamento, as únicas pessoas que faziam milagres eram pessoas que tinham a unção de Deus, que tinham o Espírito de Deus. Na maioria das vezes, profetas. Vocês vão ver muitos profetas fazendo milagres no Antigo Testamento, porque eram os representantes de Deus de uma forma geral. A gente lembra da abertura de Mar Vermelho por Moisés. Acho que Eliseu também chegou a multiplicar pães e peixes. Acho que foi Eliseu, se não me engano. Acho que o Eliseu chegou a fazer isso. Elias também chegou a fazer muitos milagres. A gente lembra da disputa dele lá com os profetas de Baal. Então, sempre que você pensar em milagre no Antigo Testamento, você vai associar a profeta. E Jesus englobou tudo isso. Ele tinha autoridade de profeta porque ele predisse muitas
coisas que de fato aconteceram e curava e fazia milagres também, como estão escritos aqui nos textos também. E ele era mestre também porque ele ensinava com uma autoridade diferente. Não era a mesma autoridade dos fariseus que somente ficavam lá repetindo leis como mantras e julgavam julgos pesados em cima do povo. Jesus, ele tirou esse jugo do povo. Os ensinos dele deram um sentido diferente ao que os fariseus davam à lei e mostrou o real sentido da lei, o real sentido de por que Deus fez aquelas leis do Antigo Testamento, que não era para pôr um jugo sobre as pessoas, era para livrar as pessoas desse jugo. É por isso que Jesus vai dizer que o jugo dele é leve, porque ele dá o sentido real sobre as leis lá, e os ensinos dele são tão diferentes que as pessoas ficavam maravilhadas sobre os ensinos que ele fazia, porque era uma autoridade completamente diferente. Era uma autoridade que vinha do próprio Pai. E por isso eu posso dizer também que Jesus é o Messias. E Messias significa ungido, como Cristo também significa Messias, que também significa ungido. Messias é hebraico, Cristo é grego, significam a mesma coisa. E ungido é aquela pessoa que foi ungida, preparada, foi enviada para fazer exatamente isso. E como Jesus foi ungido por Deus, ele fez tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Ele englobou todos esses aspectos que faziam parte lá do culto a Deus no Antigo Testamento, lá no judaísmo, em si mesmo. E como Messias prometido, como ungido prometido, como aquele que vocês viram aí no texto de Deuteronômio 18:15, que o Deus falou que iria enviar um profeta que era igual a ele, o único que é igual a ele é de fato Jesus. Não tem uma outra pessoa que foi igual a Deus. Moisés não foi igual a Deus porque pecou. Davi não foi igual a Deus porque pecou. Jesus é igual a Deus porque ele não pecou. Isso também é uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente. Jesus não cometeu pecado nenhum. O diabo até tentou fazer Jesus cometer alguns pecados lá no deserto, mas não rolou não. Não rolou porque, como Jesus, como a gente já falou aqui, tem a mesma raiz de Deus, ele não tinha como cometer pecado, porque ele é perfeito. Também uma coisa que você tem que ter em mente também. Jesus também é perfeito e não cometeu pecado nenhum. E é ungido de Deus, aquele que foi prometido há muito para o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Mas não era um líder político, como Israel estava esperando, e que fosse livrá-los do domínio do Império Romano. Não. Ele era um líder espiritual, que tinha por missão, uma delas, implantar o reino de Deus aqui na terra e de chamar as pessoas para esse reino. Muito bem, agora que já falamos sobre Jesus, sobre a sua pessoa, sobre seus ensinos e o que a Bíblia fala a respeito dele, temos uma coisa muito importante para também falar aqui a respeito de Jesus, que é a sua missão. Jesus veio aqui para a Terra com uma missão, e é a missão mais importante da história da humanidade, porque salvou a humanidade dela mesma. A missão de Jesus era servir de ponte entre Deus e os homens, servir de mediador, aquele que media a relação entre Deus e os homens, e Jesus veio para fazer isso. E é por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e sumo sacerdote perfeito, porque ele não precisa ser de linhagem humana nenhuma para ser sumo sacerdote, porque ele veio do próprio Deus, é a raiz do próprio Deus, então ele é o exemplo perfeito de sumo sacerdote e mediador que nós temos. E Jesus veio para a Terra exatamente com essa missão, para nos religar a Deus, para restaurar o contato que a gente tinha com Deus que estava perdido, porque nós, quando pecamos,
nós decaímos, nós ficamos longe de Deus, porque o pecado nos deixa longe de Deus. E Jesus veio para nos aproximar de Deus de novo. E como é que ele fez isso? Servindo de sacrifício, pegando toda a culpa que nós temos e morrendo por todas as nossas culpas no nosso lugar. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para que o meu pecado, para que o seu pecado fosse perdoado por Deus. E nós então fôssemos justificados por Deus. Logo, a missão principal de Jesus é ser o nosso Salvador. Jesus veio para salvar a humanidade dos seus pecados. E ele salvou a humanidade dos seus pecados se sacrificando por ela. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus perfeito, sem pecado, que era próprio para ser sacrificado para que a gente pudesse alcançar a salvação. Isso foi um preceito trabalhado no Antigo Testamento também, porque para as pessoas terem seus pecados perdoados no Antigo Testamento, um cordeiro tinha que ser sacrificado e a culpa recaía sobre ele. Mas esse era um processo constante, porque o sangue de cordeiro não servia para ter seu pecado perdoado perpetuamente, mas o sangue de Jesus serve para que o seu pecado seja perdoado de uma vez por todas. E como o texto de Miqueias diz, uma vez que Deus perdoa os seus pecados, ele não se lembra mais, ele lança nas profundezas do mar. E Jesus tem esse sacrifício que ele fez, esse sangue que nos purifica de todos os nossos pecados e estende essa ponte entre nós e Deus. Então a sua missão principal foi essa, servir de sacrifício para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. É meio pesado ouvir isso, mas é a verdade. Que se não fosse por isso, nós estaríamos condenados e não poderíamos nem sequer chegar perto de Deus. Mas Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para você ser salvo, basta crer. Crer nesse sacrifício redentor de Jesus e também confessar com os seus lábios que ele é Senhor, que ele é o Filho de Deus e que ele é o Rei e que ele é o Senhor da sua vida, que você também será salvo. Assim você será convertido, vai se tornar um filho de Deus e vai integrar o reino de Deus. Mas a missão de Jesus não termina por aí, porque Jesus também vai voltar. E quando Jesus voltar, ele vai chamar todos aqueles que são filhos de Deus para si. Ele vai pegar a sua igreja para si. E toda a sua igreja vai fazer parte do reino de Deus que será instaurado em definitivo e vai viver do lado de Deus as bodas do Cordeiro. E aí, o verdadeiro relacionamento com Deus finalmente será restaurado e aí a humanidade vai viver o verdadeiro relacionamento com Deus que foi perdido lá na queda, no jardim do Éden, e as coisas vão voltar do jeito que eram para ser quando o Deus fez o mundo. Enfim, enquanto esperamos por isso, temos uma missão para fazer. Temos que falar deste Jesus para outras pessoas, deste Jesus que é esse ser maravilhoso, que não pensou duas vezes em entregar a sua própria vida para nos resgatar, e agora ele foi exaltado e está sentado à direita do Pai. Então, muito bem, gente, é isso aí. É isso que eu tenho para dizer a vocês a respeito de Jesus. Se você gostou desse vídeo, achou que ele te ajudou, achou que ele te impactou de alguma forma, comente aí para eu saber se eu estou indo no caminho certo.
Ou se isso não te ajudou, ou se foi uma perda de tempo, me diz aí também para eu continuar a melhorar o meu conteúdo. Mas muito bem, gente. O segundo vídeo de Fundamentos da Fé está chegando no seu fim. No próximo, vamos falar sobre o Espírito Santo. Muito bem, gente. É isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos e até breve.